Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora retornar para a nossa aula de Sistema Nervoso Autônomo Simpático. Nessa terceira e última parte da aula, a gente vai falar sobre os antagonistas adrenérgicos. Inicialmente, falando sobre os bloqueadores dos receptores alfa, tá? E aí nós temos, dependendo, como é que eu posso dizer, da seletividade, da mesma forma que a gente falou lá para os agonistas, nós temos também antagonistas alfa-adrenérgicos que são não seletivos, ou seja, eles bloqueiam tanto receptores alfa-1 quanto receptores alfa-2 adrenérgicos, e nós temos os seletivos. Começando pelos não seletivos, os dois principais são a fentolamina e a fenoxibenzamina. A diferença entre um e outro é o tipo de antagonismo que cada um exerce sobre os receptores alfa. Apesar de ambas as substâncias bloquearem alfa-1 e alfa-2, a fentolamina ela é um antagonista competitivo reversível e a fenoxibenzamina, farmacodinâmica interação fármaco-receptor, é um antagonista irreversível, na verdade, pseudo-irreversível. Tá? Para quem quiser entender melhor o conceito de antagonista pseudo-irreversível, eu indico que vocês façam uma leitura do capítulo de farmacodinâmica interação fármacos-receptores do Goodman e Gilman, tá? Farmacologia. Então, o que acontece quando esses antagonistas, tanto a fentolamina quanto a fenoxibenzamina, bloqueiam os receptores alfa? Falando primeiro do bloqueio do receptor alfa-1, a gente sabe que o alfa-1 é expresso em vasos, por exemplo, né? Eles acoplados à proteína GQ/11, isso já foi bastante discutido em momentos anteriores da nossa aula, ele vai fazer o contrário do que um agonista faria. E aí isso vai gerar o quê? Redução da resistência vascular periférica e da pressão arterial média, né? Devido a essa vasodilatação de artérias, certo? Acontece que quando você tem redução da pressão arterial média, também já falamos, o reflexo de baroreceptores é ativado, e aí, consequentemente, a gente vai ter o quê? A gente vai ter estímulo da liberação de aminas simpático-miméticas pelo sistema nervoso autônomo de forma reflexa, né? Para poder aumentar essa pressão arterial reduzida, tá? Pode, como é que eu posso dizer, gerar retenção de fluidos, certo? Como mecanismo compensatório também renal, já em nível renal, promover relaxamento do músculo liso, por exemplo, o músculo liso não vascular, como o da bexiga e principalmente o da próstata. Inclusive, esses antagonistas alfa-adrenérgicos, quando a gente for falar dos alfa-seletivos, alfa-1A seletivo, principalmente, eles são utilizados no tratamento da hiperplasia prostática benigna. A gente vai falar sobre isso. Em relação ao bloqueio do receptor alfa-2, isso pode ser um tanto quanto ruim, porque se você bloqueia os receptores alfa, geralmente com o objetivo de tratar algum problema cardiovascular, o bloqueio do alfa-2, o que é que vai acontecer? Vai induzir o contrário de efeito, né, farmacológico que, por exemplo, uma substância agonista induziria. Enquanto um agonista alfa-2, devido ao mecanismo de feedback negativo neuronal, que a gente também já falou bastante, ele estimula, aliás, ele inibe a liberação ou fluxo simpático, a liberação de noradrenalina, o bloqueio desse alfa-2 aumenta a liberação de noradrenalina, certo? Existem receptores alfa-2 também nas células beta-pancreáticas. E esses receptores alfa-2, eles inibem a liberação de insulina. E aí, se você bloqueia esses receptores alfa-2 nas células beta-pancreáticas, num paciente diabético que faz uso de insulina, o aumento na secreção de insulina, né, pode
causar nesse paciente crises de hipoglicemia, porque o paciente já está fazendo uso de insulina exógena. E aí você tem uma indução na secreção, um aumento na secreção da insulina pelo bloqueio de receptor alfa-2. Essa insulina endógena vai se somar à exógena e isso pode gerar crises de hipoglicemia, principalmente, né, em pacientes portadores de diabetes tipo 2, que fazem uso de insulina, ou seja, um diabetes já bem avançado, né? Vasodilatação por efeito pós-sináptico. Por quê? Gente, no vaso, a gente tem aqui as células musculares lisas, e aí eu vou simplesmente representar essa célula muscular aqui lisa de uma maneira mais que a gente consiga visualizar melhor o que eu vou tentar explicar para vocês. As células do músculo vascular expressam receptores alfa-1, predominantemente, mas também expressam receptores alfa-2 adrenérgicos. E acontece que o fato desses receptores serem acoplados à proteína GI-GO faz com que esses receptores, ao serem ativados por um agonista, vamos supor, eles vão induzir a contração do músculo liso vascular. Ué, professor, mas como isso acontecer? Vai acontecer da seguinte forma. A subunidade beta e subunidade gama dessa proteína G, nessa célula muscular lisa, ativam a proteína fosfolipase C beta, que é bem semelhante a uma irmãzinha lá da fosfolipase C beta 1, ativada por receptores acoplados à proteína GQ/11. A gente lembra que isso vai fazer o quê? Gerar IP3, DAG, aumento do cálcio. A fosfolipase C, que é estimulada pela subunidade beta-gama de uma proteína G, ela é a fosfolipase C beta 2. Mas a única diferença é a denominação, quanto a sua irmã, no caso, a fosfolipase C beta 1. Porque o que vai acontecer é a mesma coisa. Se ela é fosfolipase C beta, apesar de ser beta 2, ativada pela subunidade beta-gama da proteína G e não pela alfa, como no caso da proteína GQ/11, essa fosfolipase C beta 2 também vai fazer com que haja aumento do cálcio nessa célula muscular lisa vascular. Como? Porque ela também vai sintetizar, a partir da catálise de uma reação que transforma um fosfolipídio de membrana, o PIP2, ela vai sintetizar o IP3 mais o DAG. E aí todo aquele mecanismo, ou seja, ativação da PKG, aumento do cálcio, formação do complexo cálcio-calmodulina, vai acontecer. Então, isso ocorre quando o receptor alfa-2 é ativado no músculo liso. No músculo liso, o receptor alfa-2 aumenta o cálcio, enquanto que, por exemplo, no neurônio, o receptor alfa-2 diminui o cálcio. Por quê? Porque no neurônio, a subunidade beta-gama do alfa-2 ativa canal de potássio. Agora, aqui na célula muscular lisa, a subunidade beta-gama ativa a fosfolipase C, beta 2. Então, vocês estão vendo mais uma vez um exemplo de que, dependendo da localização do receptor e do subtipo, o mecanismo de ação desencadeado após a ativação do mesmo e, consequentemente, o efeito farmacológico ou fisiológico podem ser completamente distintos, ou seja, a ação será o quê? Gerar um aumento citosólico do cálcio. No caso de uma célula muscular, o aumento do cálcio gera um efeito contrátil, né? Contração.
Então, se você bloqueia o receptor alfa-2 com um antagonista não seletivo, como a fentolamina e fenoxibenzamina, você inibe esse mecanismo de contração, consequentemente, você vai ter o quê? Relaxamento e vasodilatação. Então, por isso que em células pós-sinápticas, ou seja, que não são neurônios, células-alvo, principalmente miócitos vasculares, onde o receptor alfa-2 também é expresso, o bloqueio desses receptores vai induzir vasodilatação, tá? E aí, como é que eu posso dizer? Quando você bloqueia o receptor alfa-1 e você bloqueia o receptor alfa-2, além de você ter um aumento no fluxo simpático de noradrenalina, os receptores beta 1, beta 2 e o 3 também, que está lá na bexiga, né, no músculo detrusor, mas de maneira, como é que eu posso dizer, muito mais abrangente no sistema cardiovascular. Nós temos a expressão de receptores beta 1 no coração e beta 2 no músculo liso vascular. A noradrenalina ela vai ficar livre agora para ativar receptores beta, porque o alfa-1 e o alfa-2 estarão bloqueados. E aí ela pode aumentar o débito cardíaco e a frequência cardíaca em excesso, dependendo, lógico, da dose também do fármaco, mas esses são efeitos adversos, né? Por agir em beta-1 e causar hipotensão, principalmente hipotensão postural, ortostática, porque ela vai ativar receptor beta-2 no vaso. Então, bloqueou o receptor alfa-1, gerou esses efeitos aqui que eu expliquei, alfa-2, vasodilatação, bloqueando os receptores alfa, receptores beta livres, noradrenalina vai ativar esses receptores, gerando aumento da frequência cardíaca, do débito cardíaco e hipotensão, tá? Então, esses são efeitos decorrentes do deslocamento da ação da noradrenalina para receptores beta, já que os alfa 1 e 2 estão bloqueados pela fenoxibenzamina ou pela fentolamina, que são antagonistas alfa não seletivos. Em relação à utilização clínica, o feocromocitoma, que é um tumor da medula suprarrenal, gente, a medula suprarrenal produz adrenalina pelas células cromafins, que a gente viu na nossa primeira parte da aula. Então, se você tem um tumor nessa região, a quantidade de adrenalina produzida vai ser muito alta. A adrenalina em altas concentrações plasmáticas pode gerar efeitos drásticos, como hipertensão, secundária. Secundária a quê? Ao feocromocitoma. O feocromocitoma é a causa da hipertensão. Por quê? Porque ela vai sair ativando o que tem de receptor alfa-1 e alfa-2 no paciente que ainda não está fazendo uso da fenoxibenzamina, por exemplo, ou da fentolamina. A adrenalina ela vai sair ativando o receptor alfa-1 e alfa-2 no vaso, a gente sabe que isso vai aumentar a pressão. Ela vai ativar receptor beta-1 no coração, que vai aumentar a pressão também. Então, essa pressão arterial do paciente é altíssima, que pode gerar até risco de infarto, por exemplo, por conta de contrações exacerbadas das costas das coronarianas, né? Mas se você bloqueia os receptores alfa 1 e 2 vasculares, você pode minimizar as ações da noradrenalina, principalmente levando em consideração, e da adrenalina, perdão, principalmente, porque é ela que é liberada lá, principalmente do feocromocitoma, das células do feocromocitoma, a adrenalina agindo em beta-2 vascular, já que o alfa-1 e o alfa-2 estarão bloqueados pela fenoxibenzamina, vai gerar o quê?
redução da pressão arterial, já que a ativação de beta-2 promove redução do cálcio em células musculares lisas vasculares e vasodilatação, que é o que a gente quer, reduzir a contração vascular, tá? Além disso, a adrenalina, apesar de continuar agindo no receptor beta-1 cardíaco, não é? Você vai ter receptor alfa-1 e alfa-2 vasculares bloqueados e receptor beta-2 sendo ativado. Então, o efeito predominante que vai decorrer das ações da fenoxibenzamina e também da fentolamina é a redução da pressão arterial. Porque o único receptor que vai gerar aumento da pressão arterial sistólica é o beta-1. Enquanto que todos os outros, o beta-2 está sendo ativado, gerando vasodilatação, o alfa-1 e o alfa-2 será bloqueado, gerando vasodilatação também, reduzindo a pressão diastólica e, consequentemente, reduzindo a pressão arterial do paciente, quando a gente tem um somatório entre diastólica e sistólica para o cálculo da arterial média. Então, por isso que esses fármacos são utilizados no tratamento do feocromocitoma, que, apesar de ser um tumor benigno, geralmente o tratamento é feito com remoção cirúrgica. E aí o paciente ele precisa simplesmente fazer o quê? Ele precisa, até o momento de remoção do tumor, ele precisa fazer uso de algum fármaco antipertensivo. E, geralmente, os antipertensivos de escolha para o feocromocitoma são antagonistas alfa, como a fenoxibenzamina, principalmente se o tumor já estiver muito avançado, porque ela é o quê? Irreversível, né? É um antagonista com afinidade muito alta, ligação covalente aos receptores, e quando o feocromocitoma ainda não evoluiu tanto, a fentolamina ela também pode ser utilizada, apesar dela ser um antagonista competitivo reversível. Outras utilidades clínicas seria, no caso, em pacientes que têm hiperreflexia autonômica, ou seja, o sistema nervoso autônomo está sendo ativado de maneira reflexa e hiperativado pelos baroreceptores que entram num descontrole, e aí isso vai gerar o quê? Aumento na descarga noradrenérgica. E a noradrenalina nesse tipo de paciente que tem hiperreflexia autonômica vai ativar em excesso esses receptores alfa, porque ela prefere, inclusive, ativar receptores alfa. E aí, isso pode gerar aumento da pressão arterial também. Nesse caso, se você bloqueia esses receptores alfa, a chance de você ter um aumento, né, exacerbado da pressão arterial vai reduzir, porque você está bloqueando os receptores que a noradrenalina liberada devido à hiperreflexia autonômica desencadearia caso os receptores estivessem livres, mas eles estando bloqueados pela fenoxibenzamina, por exemplo, essa é uma forma de tratamento. Também no tumor benigno, né, como é que se diz, na próstata, hiperplasia prostática benigna, o que até dificulta a micção no paciente. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas hoje existem fármacos que causam menos efeitos adversos e são utilizados como fármacos de primeira escolha, ao invés da fenoxibenzamina, por exemplo. A fentolamina ela pode ser utilizada para prevenção da necrose dermal devido à administração de um determinado agonista alfa, ou seja, se você ativa um agonista alfa ativa em excesso o receptor alfa em vasos de pequeno calibre, principalmente em regiões pouco vascularizadas, como a pele, você pode ter o quê? Você pode ter necrose dessa região. Então, para você prevenir esse extravasamento desse agonista alfa, você pode fazer o quê? Bloquear o receptor alfa. Isso pode acontecer quando? Lembra que eu falei para vocês que a adrenalina ela é administrada em algumas situações com anestésicos locais? Se você precisar administrar a adrenalina
numa região da pele para fazer uma sutura ou qualquer técnica invasiva para prevenir a dor no paciente, e essa adrenalina causar necrose, porque ela está ativando em excesso esses receptores alfa. Então, para você prevenir a necrose, você pode administrar a fentolamina, que ela vai simplesmente deslocar do receptor alfa a adrenalina, bloquear esse receptor e impedir a chance de necrose dermal. Paciente com crise hipertensiva, quando ele faz interrupção da clonidina, ou quando você tem um paciente fazendo utilização de um fármaco da classe dos antidepressivos inibidores da MAO, tá? Esses pacientes eles podem desenvolver crises hipertensivas, a clonidina principalmente como um mecanismo reflexo. Você interrompe bruscamente o tratamento com a clonidina, o paciente pode gerar crises hipertensivas, pode ter a geração, né, de crises hipertensivas graves. E aí você faz o quê? Você bloqueia os receptores alfa para impedir que a noradrenalina, antes menos liberada dos neurônios pela clonidina que estava ativando o receptor alfa-2, parou a clonidina bruscamente, noradrenalina tem um aumento brusco na liberação desses neurônios, ativando receptores alfa-1 e alfa-2 vasculares. Aí você pode tratar isso bloqueando esses receptores com a fentolamina. E pacientes que têm, né, crises hipertensivas que são ocasionadas, vocês vão entender isso na aula de antidepressivos, né, ocasionada a crise hipertensiva por uma, como é que se diz, reação que a gente chama, inclusive, de reação do queijo. Procurem isso na literatura. Reação do queijo, inibidores da MAO. Vocês vão entender melhor o que é que acontece. O paciente ele pode ter ativação exacerbada de receptores alfa-adrenérgicos também. E aí você pode tratar isso com a fentolamina, já que ela bloqueia tanto o alfa-1 quanto o alfa-2. Mas, como toxicidade e efeitos adversos, taquicardia, arritmias, isquemia miocárdica, porque você bloqueando, como é que eu posso dizer, os receptores alfa, lembram que o receptor beta-1 vai ficar livre? O que é que vai acontecer? Livre para a noradrenalina ativar mais, a noradrenalina pode ativar tanto o receptor beta-1 no coração, aumentar tanto o trabalho cardíaco, o coração vai trabalhar tanto que vai ocorrer uma isquemia desse miocárdio devido ao alto índice, né, de trabalho cardíaco, ou seja, vai ter mais demanda de oxigênio do que o fisiológico, e essa demanda não vai conseguir ser suportada pelo suprimento de oxigênio. Ocorre um desequilíbrio entre a demanda e o suprimento de oxigênio nesse paciente, podendo gerar isquemia miocárdica, tá? Então, a fentolamina pode gerar como efeitos tóxicos, isso lógico também, dependendo da dose adversa, esses, como é que se diz, fenômenos. Hipotensão ortostática para fenoxibenzamina, taquicardia reflexa, congestão nasal e inibição da ejaculação, efeitos no sistema nervoso central, sedação, fadiga e náuseas. Mas eu levaria principalmente para efeitos hemodinâmicos e cardiovasculares, que podem ocorrer em maior proporção e intensidade, como a hipotensão postural ortostática e taquicardia reflexa. Os alfa-1 seletivos, exemplo, prazosina, protótipo da classe, primeira substância alfa-1 seletivo, antagonista alfa-1 seletivo. Hoje existem outros, como a terazosina, doxazosina e a tanzulosina, que inclusive é um bloqueador seletivo para receptores alfa-1A, utilizado na hiperplasia prostática benigna, que eu falei para vocês, que pode ser tratada com a fentolamina e fenoxibenzamina, todavia, a tanzulosina hoje em dia é mais utilizada devido a ao seu menor potencial de induzir efeitos adversos, tá?
Todos eles são antagonistas competitivos reversíveis, né? Ao contrário da fenoxibenzamina, que é um não competitivo, pseudo ou irreversível, certo? Podem causar vasodilatação por bloqueio de receptor alfa-1 vascular, relaxamento da musculatura lisa da próstata e da bexiga, também por bloquear esse receptor alfa-1. Pode diminuir o crescimento celular mediado por alfa-1, principalmente na próstata que está com tumor benigno ou que está com hiperplasia prostática, né? Essa hiperplasia por aumento na proliferação e crescimento celular, você bloqueando esses receptores com alfa-1 adrenérgicos, antagonistas alfa-1 adrenérgicos seletivos, você pode diminuir esse crescimento celular, normalizando, inclusive, ou diminuindo a velocidade de evolução e crescimento da hiperplasia prostática, do tumor benigno de próstata, né? Alguns estudos mostram que, por exemplo, podem melhorar os antagonistas alfa-1 adrenérgicos podem melhorar o perfil lipídico, reduzindo o colesterol total, a LDL e também triglicerídeos, aumentando a HDL, colesterol bom, né? E a lipoproteína lipase. Então, isso é bom para o paciente que é hipertenso, né? E que tem dislipidemia. Entretanto, esses antihipertensivos, né? Antagonistas alfa-1 adrenérgicos não são os de primeira escolha. Existem fármacos que têm uma ação antihipertensiva muito mais eficaz e que produzem menos efeitos adversos. Então, por isso que eles são os de primeira escolha. Vocês vão ver isso na aula de antihipertensivos. Então, usos terapêuticos, hipertensão sistêmica primária crônica, principalmente que não responde aos antihipertensivos que eu falei para vocês, que são os de primeira escolha, o paciente vai precisar passar por vários tipos de tratamento até encontrar o que vai conseguir diminuir a pressão arterial dele de forma desejável. Então, geralmente, pacientes refratários, por exemplo, captopril, que é um inibidor da ECA, a losartana, que é um antagonista de receptores de angiotensina, os beta-bloqueadores, né? Há vários outros antihipertensivos. Se eles não respondem os pacientes a esses outros antihipertensivos, você pode utilizar antagonistas alfa-1 adrenérgicos seletivos como escolha, né? Doença de Raynaud, que geralmente é um vasoespasmo que ocorre, né? Devido a, como é que se diz, em superfícies pouco vascularizadas, como é que eu posso dizer, principalmente devido a baixas temperaturas, certo? E na hiperplasia prostática benigna, olha só, a próstata normal está aqui, ó, e aí a urina ela precisa passar pela uretra. Só que quando essa próstata ela aumenta, ela entra no processo de hiperplasia, ela vai pressionar esse canal da uretra, dificultando a micção do paciente. Aqui está cheio de receptor alfa-adrenérgico subtipo 1A, que aumenta mais ainda a contração dessa uretra. Então, se você bloqueia esse receptor, você aumenta esse lúmen aqui para a passagem da urina, normalizando os sintomas, ou pelo menos atenuando os sintomas desse paciente que tem a hiperplasia prostática benigna. Inclusive, esse tamanho da próstata pode até mesmo diminuir ou parar de aumentar quando você bloqueia esses receptores, já que a gente viu anteriormente que antagonistas alfa-1 adrenérgicos diminuem o crescimento celular de, por exemplo, células da próstata, certo? Efeitos adversos, síncope, em homens com disfunção sexual em longo prazo, né? A administração em longo prazo desses antagonistas pode resultar em fibrose, como é que eu posso dizer, de regiões lá próximas ao corpo cavernoso, e isso pode
como é que eu posso dizer, acentuar mais ainda a disfunção sexual no paciente, cefaleia, ejaculação retardada. Então, são efeitos adversos que a gente, no caso, como é que eu posso dizer, efeitos adversos esses que são menos observados quando a gente faz uso de antagonistas ou de antihipertensivos ou de fármacos de outras classes para tratar a hipertensão arterial. Gente, essa parte aqui, na verdade, deveria constar na aula de agonistas adrenérgicos indiretos, ou seja, na segunda parte da nossa aula. Todavia, por como é que se diz, um desencontro de slides, acabou que, infelizmente, esse slide está aqui nessa parte, mas eu não vou deixar de falar sobre isso não, tá? Eu vou explicar para vocês, mesmo a gente já tendo visto os agonistas, peço desculpas, né, por esse slide estar aqui, mas como a aula ela é uma só, né, essa parte ela deveria ser vista de toda forma. Então, quando eu falei para vocês que os agonistas adrenérgicos, eles são diretos, mistos e indiretos, a cocaína e os derivados anfetamínicos são agonistas ou substâncias que ativam receptores adrenérgicos de maneira indireta. Por quê? Porque essa substância, como a cocaína ou a anfetamina e seus derivados, inibem a recaptação da dopamina e da noradrenalina e, consequentemente, isso vai fazer com que essas substâncias fiquem em maior quantidade fora do neurônio, podendo ativar seus receptores, gerando, inclusive, efeitos alucinógenos, né? Que é o que a gente observa quando determinado sujeito faz uso de cocaína, né? E também de derivados anfetamínicos, certo? A exemplo da sibutramina, que muita gente toma para emagrecer de maneira, como é que eu posso dizer, um tratamento irracional, né? Às vezes sem necessidade, inclusive. Nessa região aqui esquerda, a gente tem o mecanismo de ação da cocaína. A cocaína e as anfetaminas, elas agem tanto sobre a noradrenalina quanto sobre a dopamina, mas principalmente sobre a dopamina, que também é uma amina simpático-mimética. A dopamina consegue, como a gente já viu, inclusive na aula de agonistas, ativar receptores adrenérgicos, né? E se isso acontecer no sistema nervoso central, quando a cocaína ela é administrada, né, geralmente por via inalatória, para fins recreativos ilícitos, né? O que a cocaína ela faz? Ela inibe o transportador de dopamina. Gente, da mesma forma que a noradrenalina, a dopamina ela precisa ser recaptada para ser metabolizada dentro do neurônio, por exemplo, pela MAO. Se você inibe a recaptação de dopamina, você vai ter mais dopamina em regiões do sistema nervoso central que geram estabilidade do paciente, né? O paciente fica no estado de alerta, né? E às vezes até mesmo pode desenvolver alucinações, né? Então, a cocaína inibe a recaptação da dopamina, né? E isso diminui a depuração da dopamina, ou seja, o metabolismo, causando aumento dessa concentração extracelular e os efeitos alucinógenos. A anfetamina e seus derivados faz o quê? Ela inibe o transporte de dopamina, ou seja, inibe isso daqui, né? Ou seja, a recaptação dessa dopamina e, consequentemente, inibe o quê? Inibindo a recaptação, aumenta as concentrações extracelulares também da dopamina, da mesma forma que a cocaína faz. Além disso, as anfetaminas interferem no transportador vesicular de monoaminas. Então, o que acontece? Gente, quando a tirosina ela é convertida em quem? Em dopa. E a dopa, isso dentro do neurônio, tá? Em dopamina, essa dopamina ela precisa ser transportada para dentro da vesícula
e dentro dessa vesícula é que ela vai ser convertida em noradrenalina. E aí o que é que vai acontecer? Esse transportador, que é o transportador vesicular de monoaminas, é inibido por quem? Pelas anfetaminas. Então, a gente já está vendo o segundo mecanismo de ação das anfetaminas. O primeiro, a inibição da recaptação da dopamina. Segundo, inibição do VMAT. Então, a dopamina ela não vai conseguir ser armazenada em vesícula, ela vai ficar fora da célula. Se ela fica fora da vesícula, se ela fica fora da vesícula, sabe o que vai acontecer? O transportador da dopamina transporta a dopamina de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. Fisiologicamente, esse transportador, ele faz o quê? Ele transporta dopamina de fora para dentro do neurônio, para a dopamina ser metabolizada e as suas ações serem cessadas. Fisiologicamente, isso acontece porque as concentrações de dopamina, nesse momento que ela é recaptada, são maiores fora do neurônio do que dentro. Então, o transportador, ele vai fazer o transporte do meio mais para o menos concentrado. Agora, se a dopamina não é armazenada em vesícula, ela vai ficar fora da vesícula aqui, ó, no neurônio, e isso acontece quando as anfetaminas inibem o transporte da dopamina para a vesícula, por isso que ela tem que ficar armazenada em vesícula, para depois ser liberada somente mediante estímulo após a geração de um potencial de ação neuronal, mas se ela fica fora da vesícula, o que é que vai acontecer? As concentrações de dopamina aqui vão ficar tão altas que simplesmente vai haver uma inversão na atividade desse transportador, que fisiologicamente faz isso, transporta de fora para dentro. Mas agora a concentração de dopamina está maior dentro do que fora, exatamente por conta da inibição do VMAT pela anfetamina. E aí a dopamina ela vai ser mais transportada para fora. Então você vai ter um aumento brusco, né, da quantidade de dopamina fora do neurônio. E isso gera efeitos farmacológicos, né, como a anfetamina e seus derivados. Como é que eu posso dizer? Que, em algumas situações, para derivados anfetamínicos, tem utilidade clínica, mas pode causar muitos efeitos adversos também, tá? Aumento da resistência vascular periférica, redução da frequência cardíaca devido à redução, ao aumento do reflexo vagal, do nervo vago no coração, pode gerar arritmias cardíacas, por isso que pacientes que fazem uso, por exemplo, de derivados anfetamínicos, de anfetamina e até mesmo da cocaína, podem ter problemas cardíacos graves por uso, principalmente uso crônico dessas substâncias. Manutenção do débito cardíaco em doses terapêuticas, e isso para anfetamina e seus derivados, principalmente os derivados, que são utilizados como fármacos, e cocaína não é utilizada como fármaco, como a gente já viu. Contração do esfíncter da bexiga, né? E isso vai gerar o quê? Dificuldade na micção. Ativa o centro respiratório bulbar, aumentando a frequência respiratória, tá? Ritalina, que é o metilfenidato, é utilizado para o tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas muita gente utiliza quando precisa ficar no estado de alerta, acordado por muito tempo, por exemplo. Quero estudar 3, 4 provas para amanhã ou para essa semana. Toma Ritalina achando que a Ritalina vai fazer bem, mas ela não vai fazer bem para você. Ela vai simplesmente só te deixar acordado. Todavia, o seu aprendizado ele não vai se consolidar quando você faz uso da Ritalina. Você consegue estudar a prova hoje, amanhã você faz a prova, tira uma nota boa, mas só que daqui a uma semana, tudo que você estudou semana passada, devido às ações da Ritalina, você pode esquecer,
porque ela não ajuda, não auxilia na consolidação da memória e do aprendizado. Inclusive, ela atrapalha esses fenômenos. Ela deixa você apenas acordado. A Ritalina é um derivado anfetamínico. Se é um derivado anfetamínico, o mecanismo de ação dela é esse daqui, ó, tá? Muito importante vocês lembrarem. E é, atualmente, o principal derivado anfetamínico, junto da sibutramina, mas a sibutramina tem sido menos utilizada atualmente, né, justamente por conta dos riscos que a população vem se conscientizando que a sibutramina pode causar, mas a Ritalina ela é utilizada, sim, no tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, narcolepsia, hipersonia idiopática, ou seja, paciente que sente sono de maneira anormal e dorme, assim, até mesmo num ambiente totalmente inócuo para você sentir sono, um ambiente você não consegue sentir sono, o paciente que tem hipersonia idiopática sente sono a todo momento. Isso pode ser até uma doença, né? É uma doença, na verdade, que pode ser tratada com a Ritalina. Mas o principal uso da Ritalina é para o tratamento do TDAH. Olhem quantos efeitos adversos a Ritalina pode causar. Eu não vou ler, porque se eu for ler, eu vou passar até amanhã aqui, né? Na verdade, horas e horas com vocês aqui. Então, o que vocês querem, na verdade, o que nós queremos, perdão, quando a gente toma a Ritalina sem ter transtorno de déficit de atenção, é apenas ficar acordado. A gente vai ficar acordado? Vai. Mas olhem a quantidade de efeitos maléficos para o nosso organismo que essa substância pode causar. Ah, mas o paciente que tem TDAH faz uso e esses efeitos? Por incrível que pareça, o paciente que tem TDAH não se sabe muito bem ainda, ele apresenta efeitos adversos, lógico, mas em menor intensidade do que um paciente que não tem problema nenhum de déficit de atenção e faz uso da Ritalina. Então, esses efeitos aqui eles são mais evidentes em pacientes que utilizam de maneira indiscriminada e sem necessidade a Ritalina, que é um agonista adrenérgico de ação indireta. Voltando agora para os antagonistas, vamos falar dos beta-adrenérgicos. Mecanismo de ação dos antagonistas de receptores beta-adrenérgicos, né? Tá aqui o receptorzinho, ó. Receptor beta-adrenérgico, todo ele é acoplado à proteína G inibitória. Quando um agonista se liga aqui, o que é que vai acontecer? Ativação da adenililciclase, geração de AMP cíclico, tarará, tarará, tarará. Isso daqui, por exemplo, se for uma célula do coração, a gente já viu que vai haver contração. Se for uma célula muscular lisa, a gente já viu que vai haver o quê? Que vai haver relaxamento, né? Então, dependendo da célula, o bloqueio de receptor beta ou a ativação de receptor beta pode ou podem gerar distintos efeitos. Nesse caso, nós temos aqui um neurônio liberando noradrenalina, que ativaria essa via aqui que eu estou falando para vocês, né? E essa via, pelo que a gente está observando, gera ativação da PKA e aumento do cálcio. Então, provavelmente, esse receptor é o receptor beta-1 cardíaco, que aumentou o cálcio, né? E gera contração do músculo cardíaco. Propranolol é um bloqueador não seletivo, ou seja, bloquear beta-1, beta-2 e beta-3, de receptores beta. Ele é um antipertensivo e também utilizado como antiarrítmico e para outras condições, por exemplo, como antianginoso também, tratamento da angina, em outras situações, como é que se diz, doenças cardiovasculares, tá? Então, os antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos, no caso, eles se classificam em 3 gerações. A primeira geração é composta por substâncias que não são seletivas, bloqueiam todos os receptores beta-adrenérgicos, certo? Principal representante, exatamente o propranolol que a gente viu.
Os receptores beta-1 adrenérgicos são bloqueados de maneira seletiva por antagonistas beta de segunda geração. Então, todos os antagonistas beta-adrenérgicos de segunda geração são seletivos para o receptor beta-1, e isso é, em algumas situações, ideal para o tratamento de pacientes que têm condições clínicas nas quais o receptor beta não pode ser bloqueado, mas o receptor beta-1 pode, porque ele é hipertenso e é asmático. Paciente hipertenso, bloqueio de beta-1 reduz a pressão arterial, e o bloqueio de beta-2 lá na musculatura lisa brônquica gera broncoconstricção. Se esse paciente for asmático, pode desencadear crises de asma, né, de broncoconstricção. Então, por isso que paciente asmático não deve fazer uso de beta-bloqueadores não seletivos, principalmente de primeira geração. Mas os de segunda geração, como bloqueiam só o receptor beta-1 sem ação sobre beta-2, eles são mais seguros para esses pacientes. Então, não tem uma contraindicação absoluta e pouco relativa, tá? Os de terceira geração se dividem em não seletivos e também seletivos. Acontece que esses de terceira geração, eles têm ações cardiovasculares adicionais. Esses que estão com o asteriscozinho, como carvedilol, labetalol, além de bloquearem receptores beta, o labetalol de forma não seletiva, da mesma forma que o carvedilol, também pode bloquear receptor alfa. Então, podem ser utilizados de maneira mais eficaz como antihipertensivo, que vai bloquear o beta-1 cardíaco e vai bloquear o alfa-1 vascular, tá? Alguns têm atividade simpático-mimética intrínseca, ou seja, alguns desses fármacos, a exemplo do Practolol, que inclusive foi retirado do mercado, pode ativar receptores adrenérgicos, alfa principalmente. Um exemplo são pindolol, alprenolol, acetobutalol, celiprolol, cartelol, prenolol. E o Practolol tem um potencial tão forte de ativar receptores alfa-adrenérgicos, tem atividade simpático-mimética intrínseca, que ele foi retirado do mercado. Tá? Então, cuidado, porque se você bloqueia receptor beta e ativa receptor alfa, essa ação pode, sobre o receptor alfa, atenuar ou diminuir o efeito que você deseja quando você bloqueia o receptor beta. Certo, gente? Então, os beta-bloqueadores, eles estão representados aqui como não seletivos, beta-1 seletivos, e os que bloqueiam beta-1, beta-2 e alfa-1. Aí você me pergunta, o labetalol tem atividade simpático-mimética intrínseca pelo fato de bloquear receptores alfa-1? Não. A atividade simpático-mimética é uma atividade que confere à substância a capacidade de ativar receptores alfa-1, por exemplo. O labetalol não ativa alfa-1, ele bloqueia, tá? Então, ele não tem atividade simpático-mimética intrínseca, e sim, ele é um antagonista, além de receptores beta-1 e beta-2, de receptores alfa-1. Então, como é que um bloqueador beta-adrenérgico ele promove redução da pressão arterial? Então, a gente sabe que a pressão arterial ela é calculada como produto do débito cardíaco pela resistência vascular periférica. E que o débito cardíaco é o produto do volume sistólico pela frequência cardíaca. Então, por exemplo, no coração nós temos receptores beta-1 cardíacos, né? Esses receptores, quando são ativados, eles estimulam a contração e a ejeção de sangue, né? Aumentam a pressão arterial sistólica. Além disso, nos rins existem, né, células do aparelho, né, justaglomerular, células
justa glomerulares. E essas células, o que é que elas fazem? Elas liberam um peptídeo chamado de renina. O que é que a renina faz? Vamos aqui para cima. A renina converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. E a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 pela ECA. Então, se você tem um aumento na liberação de renina dessas células justaglomerulares, vai ter mais angiotensinogênio sendo convertido em angio 1 e mais angio 1 sendo convertida em angio 2. E a angio 2 é uma substância que aumenta a pressão arterial. Acontece que essas células justaglomerulares liberam mais renina justamente porque elas expressam, né, essas células, receptores beta-1. E esses receptores nessas células, quando são ativados pela noradrenalina, por exemplo, ou até mesmo pela adrenalina em pacientes hipertensos, estimulam a liberação de renina. Então, você vai ter o paciente hipertenso com uma descarga adrenérgica aumentada, e isso vai fazer com que a noradrenalina e a adrenalina também ativem receptores beta-1 cardíacos, aumentando a pressão arterial sistólica. Além disso, a ativação de beta-1 nas células justaglomerulares vai fazer com que haja aumento na produção de angiotensina 2, que aumenta a pressão diastólica, porque ela ativa receptores AT1 nos vasos, que geram contração. Então, como é que o beta-bloqueador adrenérgico promove redução da pressão arterial? Bloqueia receptor beta-1 no coração, diminui a pressão arterial sistólica, bloqueia receptor beta-1 nas células justaglomerulares renais, diminui a liberação de renina, diminui a conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1. Se a ECA não tem angiotensina 1 para converter em angiotensina 2, não vai haver síntese de angiotensina 2 e a pressão arterial vai reduzir. Então, esse é o mecanismo de ação antihipertensivo dos beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores de terceira geração, como eu falei para vocês, têm ações cardiovasculares adicionais. Além de bloquearem receptores beta-1, beta-2, a gente já viu que tem alguns, como o carvedilol e o labetalol, que bloqueiam, além de bloquearem receptores beta-1 e beta-2, existem aqueles como o labetalol e o carvedilol, que também são de terceira geração, né, que bloqueiam receptores alfa-1. Mas aqueles fármacos de terceira geração, o carvedilol também, por exemplo, é um exemplo clássico, além de fazer tudo aquilo que eu falei anteriormente, bloqueio de beta-1, de beta-2 e de alfa-1, o carvedilol e o labetalol também podem, né, ambas as substâncias, e alguns outros antagonistas beta-adrenérgicos de terceira geração, promover o quê? Bloqueio de canais de cálcio. Se você bloqueia canal de cálcio no músculo liso vascular, vai haver o quê? Vasodilatação, porque o cálcio não vai conseguir entrar, né? Alguns podem aumentar a liberação de óxido nítrico pelas células endoteliais do vaso, e aí o óxido nítrico simplesmente vai estimular a síntese de um segundo mensageiro na célula muscular lisa, chamado de GMP cíclico, que é um irmãozinho lá do AMP cíclico. O GMP cíclico gera relaxamento do músculo liso vascular e, consequentemente, da mesma forma que o AMP cíclico, vasodilatação. Além disso, esses
Beta-bloqueadores, geralmente de terceira geração, que têm essas atividades cardiovasculares adicionais, podem diminuir a síntese de espécies reativas de oxigênio, de radicais livres. Consequentemente, vão diminuir a disfunção endotelial, a apoptose de células vasculares, a peroxidação de lipídio e a oxidação das LDLs, né, que são efeitos que podem trazer malefícios ao sistema cardiovascular. Então, esses beta-bloqueadores terceira geração também podem reduzir esse estresse oxidativo e a síntese de radicais livres, beleza? Como propriedades farmacológicas, pelo bloqueio de beta-1, redução da força de contração, efeito inotrópico negativo. Cronotrópico negativo, redução do cronotropismo, ou seja, da frequência cardíaca, hidromotropismo, né? Redução na condutibilidade cardíaca, redução no débito cardíaco. Bloqueia o receptor beta-1, diminui o quê? O trabalho cardíaco. Se diminui o trabalho cardíaco, diminui o consumo de oxigênio. Isso aqui é útil no tratamento da angina, que vocês vão ver na farmacologia 2. Isso, tá? Redução da liberação de renina pelas células justaglomerulares e, consequentemente, diminuição na produção de angiotensina 2. Isso é importante do ponto de vista que esse é o principal mecanismo antipertensivo dos beta-bloqueadores. Bloqueio de beta-2, redução na performance do exercício, porque a gente sabe que o fluxo sanguíneo para o músculo esquelético é bastante regulado por receptores beta-2. Então, esse aqui já é um efeito ruim, né? Paciente que faz uso prolongado de beta-bloqueadores não seletivos, ou seja, que bloqueiam beta-1, mas também bloqueiam beta-2, podem ter redução do fluxo sanguíneo para o músculo esquelético e, consequentemente, redução na performance no exercício. Redução no metabolismo da glicose, ou seja, desequilíbrio no metabolismo da glicose. Então, geralmente, os beta-bloqueadores eles são contraindicados para pacientes diabéticos. Primeiro, porque os não seletivos podem gerar hiperglicemia, certo? Ou, em algumas situações, mascarar os sintomas da glicemia plasmática alterada, né? Paciente que está com alterações na glicemia plasmática podem ter o quê? Taquicardia. E essa taquicardia, o primeiro sinal que vai fazer com que o paciente ou faça uso de insulina, se ele tiver com hiperglicemia, ou tome, ou faça uso, por exemplo, de glicose. Ele administre, né? Ele ingira, perdão, açúcar, carboidrato, glicose. Geralmente o paciente diabético ele sempre anda com um chocolatezinho, né, na bolsa, porque às vezes se ele tiver crises de hipoglicemia, o que é que vai acontecer? Ele começa a ter taquicardia e sudorese. Esses são sinais que fazem assim, eu vou ter que agora comer uma barrinha de chocolate para poder reduzir essa crise de hipoglicemia. E aí o que acontece? Se você bloqueia o receptor beta-1, como é que o paciente que tem, como é que se diz, crise de hipoglicemia, vai saber que está com hipoglicemia se a frequência cardíaca não vai aumentar porque o receptor beta-1 está bloqueado? Então, por isso que os beta-bloqueadores que sejam não seletivos ou que sejam seletivos por beta-1 são contraindicados para pacientes diabéticos, tá? Broncoconstricção pelo bloqueio de beta-2, a gente já viu que ativar beta-2 gera broncodilatação, é tanto que falamos sobre os broncodilatadores na aula número 2, na parte de agonistas, beta-2 adrenérgicos, né? Se você bloqueia o receptor beta-2, você gera broncoconstricção. Então, não deve ser utilizado em paciente asmático e nem paciente que tem DPLC. Esses pacientes fazem realmente, na verdade, uso de agonistas beta-2 e não de antagonistas. Se o antagonista beta-2 gera broncoconstricção,
ele é contraindicado em pacientes que têm asma e DPLC. Em doenças cardiovasculares, antihipertensivos, tratamento da angina, arritmias cardíacas, porque os antagonistas beta-adrenérgicos melhoram a, como é que se diz, estabilidade da membrana dos cardiomiócitos, a partir do momento em que eles têm uma ação que a gente chama de ação estabilizadora de membrana. Se estabiliza a voltagem membranar, a chance de desencadear arritmias cardíacas é reduzida. É tanto que os beta-bloqueadores, eles são antiarrítmicos, tá? Síndromes coronarianas agudas, que podem acontecer em pacientes que têm angina. Tratamento da hipertrofia cardíaca em pacientes que têm insuficiência cardíaca de leve a moderada, certo? Em longo prazo, tratamento do paciente que já infartou e também da insuficiência cardíaca de leve a moderada, porque a insuficiência cardíaca severa, o paciente já tem uma queda de débito cardíaco acentuado. E aí, se você bloquear o receptor beta-1, esse débito cardíaco vai cair mais ainda, podendo gerar descompensação, né, do sistema cardiovascular nesse paciente, queda abrupta do débito, choque cardiogênico, e o paciente pode até evoluir à letalidade. Então, beta-bloqueador para insuficiência cardíaca somente em pacientes com insuficiência cardíaca leve a moderada, severa, jamais, tá? Hipertireoidismo, profilaxia da enxaqueca, porque dizem, né, que um provável mecanismo, como é que eu posso dizer, da enxaqueca é a inflamação dos vasos do sistema nervoso central, e essa inflamação gera uma vasodilatação, como é que eu posso dizer, exacerbada, e sabe-se que para prevenir, não para tratar a enxaqueca, alguns beta-bloqueadores são eficazes. Todavia, esse mecanismo ainda é um pouco desconhecido. Não sabe muito bem como é que eles previnem o desenvolvimento de crises de enxaqueca. Tá? Tratamento de distúrbios de ansiedade. Paciente que tem ansiedade tem o quê? Tem taquicardia, tem tremor muscular e outros sinais de atividade simpática ou atividade noradrenérgica aumentada. Então, se você bloqueia os receptores beta no coração, o paciente que está com ansiedade vai ter menos chance de desenvolver taquicardia. Tremores musculares, que geralmente ocorrem em decorrência do aumento do fluxo sanguíneo para o músculo esquelético, podem ser reduzidos a partir do momento que esses fármacos bloqueiam esses receptores do músculo esquelético, né? E outros sinais de atividade simpática aumentada, como sudorese, tarará, tarará. Paciente que, como é que se diz, tem dependência, né, ao álcool, se esse paciente deixa de usar o álcool e entra numa crise de abstinência, essa crise de abstinência pode gerar inúmeros sintomas, a exemplo dos que a gente citou para os distúrbios de ansiedade, inclusive a própria ansiedade, e os beta-bloqueadores podem minimizar esses sintomas de abstinência no paciente, né, que tem dependência química e psicológica ao álcool. Prevenção primária da hemorragia em pacientes com hipertensão portal, tá? Glaucoma de ângulo aberto. Essa região aqui, ó, é cheia de receptores beta-1 e beta-2 adrenérgicos, que é uma região que tem células epiteliais, não é? E essas células, como é que eu posso dizer? Elas produzem uma substância chamada de humor aquoso. Então, quando o paciente ele tem glaucoma de ângulo aberto, esse glaucoma ocorre justamente por um aumento exacerbado na produção de humor aquoso. E aí esse humor aquoso vai ser produzido em tanta quantidade que ele vai aumentar a pressão, intraocular. Então, o que é que você tem que fazer? Tem que diminuir a produção de humor aquoso.
Se o humor aquoso é produzido quando receptores beta são ativados, basta você bloquear esses receptores que você vai ter uma redução na produção do humor aquoso. O timolol é um beta-bloqueador e tem sido usado no tratamento do glaucoma de ângulo aberto e também hipertensão intraocular, tá? Não é bastante conhecido esse mecanismo, mas sabe-se que, em parte, ele pode ser produzido pelo bloqueio desses receptores beta-1 no epitélio e 2 ciliar, lá, né, nessa região aqui da câmara posterior, as estruturas intraoculares, reduzindo a produção de humor aquoso e, consequentemente, a pressão intraocular. Efeitos adversos dos beta-bloqueadores: insuficiência cardíaca em pacientes suscetíveis. Mas ele não é utilizado para tratar insuficiência cardíaca? Sim. Mas o paciente que tem uma insuficiência cardíaca assintomática, ele pode, ao fazer uso de um beta-bloqueador, ter redução do débito, né, de maneira prolongada, e isso pode fazer com que essa insuficiência cardíaca, essa queda do débito, induza uma evolução da insuficiência cardíaca. Então, o beta-bloqueador ele só deve ser utilizado no paciente que já é diagnosticado com insuficiência cardíaca leve a moderada, sintomática, mas paciente suscetível a desenvolver uma insuficiência cardíaca sintomática, que faz uso de beta-bloqueador em longo prazo, pode desenvolver a insuficiência cardíaca de uma maneira devido à evolução, né, da queda do débito sintomática. Como é que a gente consegue evitar isso? Exames de ecocardiografia são bastante eficientes para saber se o paciente ele é suscetível ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca. E se a ecocardiografia diagnosticar isso, o ideal é que o cardiologista não prescreva para esse paciente o beta-bloqueador, tá? Bloqueou receptor beta-1 no coração, bradicardia, bradiarritmias, redução dos sintomas associados à hipoglicemia. Perdão, eu havia falado de hiperglicemia, mas na verdade é hipoglicemia. As crises de hipoglicemia em pacientes diabéticos são mascaradas quando você bloqueia o receptor beta-1. Então, por isso, mais uma vez, que esse é um efeito adverso que faz com que esses beta-bloqueadores sejam contraindicados em pacientes diabéticos. Hipotensão, extremidades frias e fenômeno de Renault, que nem a gente já falou também para substâncias que agem em receptores alfa. Bloqueio de beta-2, aumento da resistência às vias aéreas, ou seja, causa o quê? Broncoconstricção em pacientes asmáticos, hipoglicemia, porque o receptor beta-2 hepático regula o metabolismo da glicose nos hepatócitos. Se você bloqueia esse receptor beta-2, o metabolismo da glicose nos hepatócitos é, como é que se diz, desregulado. Então, mais um motivo de não se prescrever beta-bloqueador para paciente hipertenso, diabético. Nem o que seja não seletivo, ou seja, porque bloqueia beta-1 e beta-2, e nem mesmo que é seletivo para beta-1, porque mesmo não agindo sobre beta-2, ele mascara as crises, né, os sintomas de hipoglicemia. Além disso, bloqueando o receptor beta-2, você tem um atraso na recuperação de crises de hipoglicemia induzida pela insulina, porque o fígado estará com essa desregulação do metabolismo da glicose, que precisa ser liberada para diminuir, né, do hepatócito, para diminuir a hipoglicemia. Vai demorar mais para a glicose sair dos hepatócitos e, consequentemente, a crise de hipoglicemia induzida, por exemplo, pela insulina, pode ser, a recuperação pode ser atrasada. Geralmente, não resultante de bloqueio de receptor beta, não quer dizer que esses fármacos podem agir em outros receptores, em outros alvos, sim. Pesadelos, insônias e até mesmo reações psicóticas, principalmente dependente da dose. Quando eu falei que lá no fígado a gente tem receptor beta-2 adrenérgico, por exemplo, o que a adrenalina pode fazer quando você entra no estado de exercício, de estresse, desordens cardíacas?
ou até mesmo fisiologicamente. Ela vai ativar esse receptor, aumentando a gliconeogênese e a glicogenólise. Se você bloqueia esse receptor com um beta-bloqueador, você reduz isso aqui, diminuindo a liberação de glicose hepática, causando hipoglicemia, tá, gente? Contraindicação. Hipotensão severa, o paciente está com hipotensão, você vai dar um antipertensivo, né? Choque cardiogênico, geralmente paciente que tem insuficiência cardíaca severa, por isso que ele não é indicado para esse tipo de paciente, ó, com insuficiência cardíaca severa, bradicardia sinusal, asma brônquica, já entendemos o porquê, e diabetes. Quando o paciente tem intoxicação com beta-bloqueador, você pode administrar o glucagon, porque o glucagon, ele tem um receptor, ou o receptor do glucagon também é expresso onde? Nos cardiomiócitos. Se ele é expresso nos cardiomiócitos, o receptor do glucagon, ele é acoplado à proteína G estimulatória. Então, se você dá glucagon para um paciente que está intoxicado com um antagonista de receptor beta-1 no coração, para você minimizar esses efeitos deletérios do bloqueio de beta-1, você ativa um receptor, que é o receptor do glucagon, que age através do mesmo mecanismo de ação do receptor beta-1, porque ele também é acoplado à proteína G estimulatória, vai aumentar o cálcio e gerar aumento da atividade cardíaca que foi bloqueada pela intoxicação de maneira exacerbada com o beta-bloqueador, tá? Então, gente, era isso que a gente tinha para falar sobre os agonistas e antagonistas adrenérgicos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. É uma aula realmente extensa, complexa, como eu falei no início, base estrutural de conhecimento para a farmacologia clínica, que vocês vão ter lá, né, em maior, como é que eu posso dizer, proporção. Vocês vão estudar a farmacologia clínica na farmacologia 2, né? E sem o entendimento da farmacologia do sistema nervoso autônomo, eu não diria que é impossível, mas vai ficar muito difícil da gente conseguir desenvolver o nosso aprendizado da farmacologia clínica, que inúmeros fármacos agem nesses receptores, ou inúmeros mecanismos fisiológicos e fisiopatológicos têm como receptores envolvidos os receptores adrenérgicos. Então, é importante a gente estudar tanto os receptores, mecanismos de ações, substâncias que ativam e que bloqueiam esses receptores. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Dúvidas, por favor, podem deixar seus comentários aqui no meu canal. Mais uma vez, os meus alunos discutiremos esses assuntos que foram vistos hoje, né, na nossa aula, dividido em 3 partes, em posteriores momentos, ou momentos posteriores, tá ok? Mais uma vez, obrigado e até a próxima aula.